E hoje aqui no MPE na TV nós estamos com a presença da doutora Thaís Schilling Ferraz, ela que é conselheira do Conselho Nacional do Ministério Público. Doutora, a gente veio conversando a respeito da situação aí do Ministério Público e também da visão que a senhora tem feito do retrato do homicídio no país, né? A gente fala um pouquinho de infraestrutura. Qual é a ideal e o que a gente tem hoje no país, doutora? A verdade é que por muitos anos as polícias civis foram negligenciadas. Não houve o mesmo investimento que houve para outras muitas áreas públicas. Inclusive dentro da segurança pública, o investimento na polícia militar, o investimento na polícia civil sempre foi desproporcional. A polícia militar é uma polícia ostensiva, a polícia civil é uma polícia que trabalha dentro das delegacias, a população normalmente não vê, então também não cobra dos políticos uma maior estruturação. É exatamente isso, é aquela que aparece e aquela que está na retaguarda, né? E é aquela que está na retaguarda e que é importantíssima nesse contexto de criminalidade que nós vivemos e nessa necessidade de respostas. E a situação é que em alguns estados nós ficamos mais de 10 anos sem aumento de quadros, sem realização de concursos. Às vezes os concursos eram feitos, mas os cargos não eram providos. Isso não apenas para delegados, mas também para peritos. Nós temos situações, como é o caso de Alagoas, de falta não apenas de peritos e de delegados, de investigadores, mas de falta de equipamentos. Chega a faltar freezer para condicionar os corpos das pessoas que foram assassinadas na espera para que se faça a necropsia nesses corpos. Então, se chegou ao ponto, tal era a quantidade e a inexistência de infraestrutura para acondicionamento, que foi necessário fazer o sepultamento desses corpos para depois, mais adiante, fazer a necropsia. Não é tanto que se precisa investir para reverter o quadro. Agora, é claro que o problema não é só estrutural. Nós temos questões relacionadas à capacitação, precisamos trabalhar com capacitação específica para os crimes de homicídio, para atuar nessa persecução penal, na identificação dos possíveis autores. Esse é um crime que deixa vestígios, que está sujeito a um número muito grande de perícias que podem ser feitas, mas é importante que todos esses atores que trabalham nessa persecução penal conheçam todas as possibilidades de prova que possam existir, que conversem entre si. É necessário, portanto, um trabalho de gestão, um trabalho de comunicação e é um começar de novo, doutora? Eu diria que nós já começamos. Que a gente está zerado, a impressão que dá é isso. Não, eu acho que nós já estamos nesse caminho. O que nós precisamos, de fato, é acreditar que o caminho é esse. Eu acredito que as coisas já estão se movimentando, os estados já começam a fazer concurso nessa área, já foi lançado o Plano Brasil Mais Seguro, cujo projeto piloto está acontecendo no estado mais violento do país, que é Alagoas. O que é esse projeto, doutora? Esse projeto prevê a possibilidade de investimentos pela União em determinadas áreas, inclusive com o apoio da Força Nacional da Polícia Civil e ao mesmo tempo a contrapartida dos estados com a contratação de novos profissionais para a área de segurança pública. Quer dizer, é um plano que significa a união de esforços entre os órgãos nacionais e os estados. Há necessidade de uma tomada de responsabilidade de todos no sentido de modificar esse quadro. Mas eu acredito que nós já estejamos no caminho. Aqui mesmo já está havendo um aumento bastante substancial aí na estrutura investigativa do Estado, já há investimentos nesse sentido e, sem dúvida nenhuma, isso foi fundamental para o resultado que o Mato Grosso do Sul conseguiu alcançar nessa empreitada. Mato Grosso do Sul também tem um diferencial que é uma fronteira seca e muito grande, né, doutora? A gente tem problemas aqui atípicos do restante do Brasil. Talvez esse diagnóstico vá ajudar também a pontuar situações como essa, né? Sim, sim. E a partir desse ano, inclusive, junto com a meta de inquéritos, porque agora nós vamos para os inquéritos de 2008, nós vamos levantar dados específicos em relação às causas desses homicídios, para conseguir trabalhar as políticas públicas mais voltadas às causas. Não que não se tenha esse tipo de estudo, mas eles são estudos muito setorizados. Nós não temos ainda um apanhado nacional que nos indique de fato como está a mancha da criminalidade em todo o país. Doutora, a senhora vem falando aí de todo desse envolvimento que todos nós devemos ter, né? Aí a gente cai num ponto específico chamado PEC 37. Qual é a sua visão? Tá até um sorriso, sim. Qual é a sua visão dessa PEC 37, doutora? Eu acho que seria um retrocesso se nós admitíssemos a impossibilidade
do Ministério Público investigar. Eu acho que a investigação ela tem que ser estimulada, ela tem que ser compartilhada. Inclusive, todo esse esforço que se fez na Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, de integração dos órgãos, está partindo do pressuposto de que a responsabilidade pela elucidação de um crime é de todos. Então, nós temos que estimular a investigação pelos órgãos. Agora, uma investigação que seja articulada, em que o trabalho de um não prejudique o trabalho de outro, em que todas as garantias fundamentais sejam respeitadas. Se o Ministério Público excepcionalmente tiver que fazer uma investigação, ele vai adotar os mesmos critérios que se utilizam em termos de respeito aos direitos fundamentais que hoje se exige de um inquérito policial. Mas eu acredito sim que nós tenhamos que admitir a possibilidade de investigação. Aliás, o Supremo já admitiu a possibilidade de investigação em inúmeros julgados. Nós estamos agora no aguardo de uma decisão definitiva de plenário do Supremo Tribunal Federal que já se encaminha na linha de chancelar essa possibilidade de investigação pelo Ministério Público. E não é só o Ministério Público que investiga além da polícia, são muitos órgãos. Nós temos aí o Banco Central, a Receita Federal, COAF, nós temos inúmeros órgãos que, para um Brasil republicano, precisam ter instrumentos para identificar indícios de irregularidade, de ilegalidade. E um trabalho tão grandioso, tão importante para o país como esse, não pode ficar na mão de um só, né, doutora? Porque, como você mesmo disse, é um retrocesso. É um retrocesso, é incompatível com a própria... Impensável, né? Até com o andar das coisas hoje em dia. Não tem como separar essa atividade da própria atividade de controle externo da polícia que o Ministério Público deve investigar, daquela sua função constitucional de acompanhar o inquérito, solicitar diligências. Ao solicitar as diligências, ele não vai poder pedir diretamente uma diligência, por exemplo, para um perito, ele vai ter que pedir através do delegado, ele não vai poder requisitar, muitas vezes, da Receita Federal uma informação, ele vai ter que pedir à polícia que requisite. Seria um retrocesso porque nós estaríamos criando embaraços a procedimentos que hoje já existem com tranquilidade, que são utilizados em larga escala, que favorecem a eliminação muitas vezes da burocracia e que facilitam de fato a investigação. E acredito que, no fundo, nem a polícia queira essa exclusividade. Existem alguns setores da polícia que defendem essa exclusividade, mas se nós fôssemos fazer um grande apanhado e fôssemos ouvir os delegados e todos os investigadores, todo o staff da polícia, eu acho que a polícia sempre defenderia uma atuação integrada. Né? É lógico que o Ministério Público não vai fazer inquérito policial. O inquérito policial é do delegado, mas a possibilidade de, em determinadas circunstâncias, sempre que necessário, fazer a investigação ou complementar a investigação, que isso também é muito comum. Claro. Faltou algum dado, alguma informação que seja relevante para a formação do convencimento do promotor, ele poder requisitar um dado, uma informação diretamente de algum órgão, isso faz parte da sua função institucional. Não necessariamente precisa ficar numa mão só, né, doutora? Não, nem deve. Doutora, qual é a sua visão de Ministério Público lá na frente, lá no futuro? Eu acredito muito no Ministério Público. O Ministério Público tem um papel fundamental para a sociedade. Eu acredito que, é lógico que nós sempre temos que trabalhar pelo aperfeiçoamento da instituição, por aparar as arestas que possam surgir, mas é uma instituição que tende a crescer e cada vez mais ter o reconhecimento da sociedade. Doutora, foi um prazer conversar com você. Você perdeu um pouquinho do seu tempo para nos esclarecer assim, coisas tão preciosas que para o MP na TV é importante porque a gente leva para todo mundo em casa para conseguir entender aí o que é esse Ministério Público e de que forma o Ministério Público vem trabalhando. O prazer foi todo meu. Obrigada, doutora. Nós ficamos por aqui e na semana que vem voltamos para falar mais a respeito das ações do Ministério Público. Tchau.